Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Vamos lá para o nosso quinto vídeo da série sobre as 7 ferramentas da qualidade. Então, aqui só lembrando para vocês quais são as 7 ferramentas, né, que foram lá agrupadas pelo Kaoru Ishikawa, lá nos anos 1950 e até hoje são super atuais. Então, a gente vai estar falando hoje sobre gráfico de dispersão. Aqui só para vocês lembrarem o que é um gráfico de dispersão, tentar associar, então perceba que é um gráfico de pontos, parece aquelas nuvens, né, de dados, é um gráfico de dispersão de dados, tá bom? Então, vamos ver alguns conceitos dessa ferramenta. Então, o que é um gráfico de dispersão? É uma ferramenta utilizada para verificar se há correlação, tá, entre duas variáveis. O que é correlação, pessoal? É uma relação linear entre uma variável independente que está no eixo x e uma variável dependente que está no eixo y, tá? Isso é um conceito bem utilizado também, tá? E por que eu faço isso? Bom, eu quero identificar a correlação, como a gente já falou, mas a gente também pode medir a intensidade dessa correlação, porque isso é muito importante saber. Eu posso ter correlação, mas ser bem pouquinho, eu posso não ter correlação, então é zero, né? E eu tenho que saber a direção, é positivo ou negativo, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Ainda é possível verificar onde o processo apresenta melhor eficácia. Então, aqui já estamos indo para um conceito que a gente chama até de regressão, tá? A correlação e regressão existe uma relação entre elas, tá? Mas aqui o foco é olhar o gráfico. Então, ferramentas gráficas não são estatísticas, tá? Então, não se preocupem com isso ainda, tá? E sabendo o ponto de máxima eficiência, eu consigo direcionar a equipe para atuar ali e trazer esse ganho mais rápido do que eu tendo que ficar uma série de estudos. Lembrando que por não ser uma ferramenta estatística, eu tenho que fazer outros testes para provar que isso é um problema ou não, tá bom? Então, como que eu faço isso? Nós vimos lá um gráfico de ponto, cada ponto representa uma intersecção, uma resposta, né, da variável dependente em relação à variável independente, tá? Então, como se fosse, eu tenho essa condição em x, essa condição em y, onde que se cruza ali vira um ponto. Basicamente é isso naquele gráfico, tá? Voltando naquela informação daquele gráfico, então assim, percebam esse gráfico aqui, tá? Um gráfico que fala sobre índice de massa corpórea, que a gente chama de IMC, versus percentual de gordura como saída, né? Aqui está aumentando, perceba, ó, 15, 20, 25, 30, 35, e aqui também está aumentando, 15 para 50, tá? Então percebam, ó, o eixo X está aumentando, os pontos estão, vocês estão percebendo lá que está aumentando, e o eixo Y também está aumentando os pontos, a intersecção, então eu digo que isso chama correlação positiva. Então tem correlação, porque existe vamos falar, uma interligação, uma relação linear entre essas duas variáveis, né? De entrada e de saída. Então a gente diz que tem uma correlação, e eu falo que é positiva porque ambos estão aumentando. Se eu tivesse aumentando o IMC, mas diminuindo o percentual de gordura, eu diria que tem uma correlação negativa. E um ponto muito importante, pessoal, o fato de ter correlação não implica em causalidade. Existe até um site, se eu não me engano, eu posso estar errado, vocês podem procurar, eu acho que chama Correlações Espúrias. É um site que faz uma série de correlações que não tem nada a ver para mostrar exatamente esse efeito de ter correlação e não ter causalidade. Então imagine um exemplo, tá, que ele falava o seguinte, que o consumo de hambúrguer, por exemplo, está aumentando muito nos Estados Unidos, no eixo X, e no eixo Y está falando que está morrendo cada vez mais crianças na África, antes dos 2 anos de idade. Tá bom, o gráfico mostra uma correlação muitas vezes altíssima, só que o que tem a ver uma pessoa que come muito hambúrguer nos Estados Unidos com a morte de crianças até 2 anos na África? Então, assim, o fato de ter correlação não implica em ter causalidade. Por isso que quando a gente faz a correlação e encontra a correlação, a gente tem que ir para outras ferramentas para tentar descobrir se aquilo realmente é uma causa raiz ou não, tá bem? Essa é a grande magia aí do Seis Sigma. A gente também usa o Excel e o Minitab, tá? Deve ter outros recursos, mas aqui nós vamos falar sobre esses dois, tá? Excel e Minitab. E aqui é a nossa página de contato, a gente está falando em todos os vídeos, então não vale deixar de reforçar para vocês, né? Então, nosso telefone, o nosso e-mail de contato, o perfil do LinkedIn, e aqui eu vou compartilhar com vocês também o canal do YouTube, que é o Essan Consultoria, e o meu perfil do Instagram, que é o eduardosantos.mbb, é meu perfil profissional, tá bom? Então, lá eu compartilho muitos conteúdos sobre Lean Six Sigma, quando tiver treinamento eu vou estar divulgando lá, eventos ao vivo eu vou estar divulgando lá também, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, agora vamos falar lá do Excel primeiro. Só um minuto.
Então aqui vocês estão vendo o gráfico de dispersão já pronto, tá? E aqui vocês estão vendo os dados, ó. Percebam, tempo de preparo de cada lado do hambúrguer, né? 1 minuto até 4 minutos. E o percentual de reclamação da carne, né? Então, o pessoal que ligou reclamando do ponto da carne, né? Se estava cru ou muito assado, né? E aqui, como é que eu faço esse gráfico? Basicamente, eu venho aqui, seleciono as duas colunas, no mesmo lugar que eu fiz lá, tá aqui, ó, gráfico de dispersão, eu escolhi esse aqui. Pronto, o gráfico de dispersão está pronto, tá? Ele ficou com esse formato meio de sorriso, né? Então, geralmente a gente espera uma linha reta, né? Mas aqui o que está aparecendo é o seguinte, né? Vamos tentar interpretar. Entre 1 segundo, né? Vamos falar, a reclamação estava bem alta e o melhor índice de reclamação, porque quanto menos melhor, né? Foi com 2 segundos. Depois de 2 segundos começou a piorar de novo. Então aqui a gente tem correlação, mas aqui ela não vai dar tão alta. Então a correlação varia de -1 a +1, tá bom? Ela não vai dar tão alta, vocês vão ver ali, se eu fizesse um cálculo, tá? O comando do Excel é correl, tá? E percebam que eu seleciono a mesma coisa, as duas colunas ali, tá? Deu 0,59, significa que é uma correlação moderada, positiva. E 0,5902 significa 59,02%, tá, pessoal? Basicamente é isso, tá? E o errinho é o coeficiente de correlação que a gente chama de Pearson, tá? Coeficiente de Pearson, beleza? Vamos ver como é que gera isso no Minitab também? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida no Excel. Se tiver dúvida, depois vocês voltam o vídeo e olhem lá o comando que eu dei. Vou lá no nosso Minitab, vou criar mais uma... Opa, não. Mais um worksheet. E vou dar um Ctrl V aqui. Tá colado. Eu posso vir aqui, ó, gráfico dispersão. Eu quero esse aqui simples. Aqui tem que prestar atenção, pessoal. Qual que é a variável que tem que ir no eixo Y? Ah, é o percentual de reclamação. O que tem aqui no eixo X? Aqui, tá bom? Se você inverter, ele vai inverter a curva, basicamente é isso. Só que qual que é o problema? Lembra, o eixo X é sempre a que é independente e o eixo Y é a dependente, tá bom? É como se fosse a resposta, tá bom? Então, vamos dar um OK e ele vai fazer o mesmo gráfico que ele fez lá no Excel, tá bom? Então, aqui não tem muito gosto, os dois ficam da mesma forma, né? Pareto eu prefiro o Minitab, histograma eu prefiro o Minitab, mas aqui ficou bem parecido os dois. Aí, se eu quiser saber aquela correlação, né? Será que eu consigo fazer aqui no Minitab? Vem aqui, ó, no Stat, tá bom? Estatística básica e acha correlação. Tá aqui embaixo, ó, correlação. E coloco os dois. Seleciono os dois, né? Seguro o Shift, seleciono os dois e dou selecionar. Ou, lembra que eu falei? Duplo clique em cada um deles, ele também vai. E aqui ele gera o mesmo gráfico. Mas cadê a correlação? Tá aqui embaixo, olha lá, 0,59, tá bom? E ele dá até um intervalo de confiança, tá? E aqui o Pearson que eu falei para vocês, tá bom? O coeficiente de Pearson, que é o R lá. Então percebam, pessoal, o mesmo cálculo que eu fiz aqui, o Excel fez. Então, eu não tenho um Minitab e não consigo ser um Belt. Não, não é verdade. O Excel faz quase tudo que o Minitab faz, se não fizer tudo. A diferença do Minitab para mim é isso aqui, ó, interface gráfica. É muito amigável para o Belt, né? E para você montar um projeto. Imagina você montar um projeto cheio de coluna e planilha do Excel. Ninguém vai entender nada, né? Já é difícil, pessoal, explicar estatística. Se você tem uma interface gráfica, facilita muito, né? E o Minitab fornece essa interface gráfica e isso ajuda demais. Então, pessoal, para a gente finalizar, nós vimos então como que eu faço o gráfico de dispersão no Excel e agora a gente viu como que eu faço o gráfico de dispersão no Minitab, tá bom? Vou parar de compartilhar minha tela aqui para a gente encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma ferramenta super legal. Ela tem várias interfaces para frente. Se vocês avançarem no conhecimento Belt, vocês vão ver que esse gráfico está ligado à correlação, como vocês viram. Correlação está ligada à regressão, que é uma ferramenta bem mais avançada, tá? É uma ferramenta muito legal de rodar. Ela fornece uma equação, onde você consegue usar essa equação para mostrar um ponto de eficiência que você tem de interesse, tá bom? Então isso é bem interessante. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Não esquece, tá? De aqui curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que possa gostar desse conteúdo. Muito obrigado e vamos para o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.